o país tem dado respostas estruturadas, assertivas e rápidas, que têm permitido conter a propagação da Covid-19 e evitar o colapso do sistema de saúde, do sistema social e do sistema económico. É num contexto de exceção, de anormalidade e de dificuldades profundas que o país tem estado a dar respostas. O momento que Cabo Verde vive e o percurso duro de sobrevivência, de adaptação, de recuperação e de relançamento da vida social e económica do país, que o país tem que fazer, exigem um sentido adicional de responsabilidade. Responsabilidade perante a nação. Existe um único alvo a abater, é a Covid-19. No dia 29 de março, tínhamos todo o país em estado de contingência, em todas as ilhas. 45 dias depois, temos apenas 2 ilhas em estado de emergência. Com a saída da Boa Vista, ficará apenas a ilha de Santiago. A Boa Vista sai do estado de emergência. A ilha registra uma evolução positiva da situação epidemiológica, sem registro de novos casos positivos há cerca de 3 semanas e com um bom nível de recuperação de doentes. Este é o resultado das ações fortes de contenção empreendidas pelas autoridades sanitárias, da Proteção Civil e as forças de segurança, mas também é o resultado da adesão dos cidadãos no cumprimento das regras. A saída do estado de emergência representa, no entanto, um acréscimo de responsabilidade. Um acréscimo de responsabilidade para garantir que não há e não haverá retrocessos. Ganhamos uma batalha, mas não ganhamos ainda a guerra. Temos que continuar o bom combate. Por isso, medidas de proteção sanitária aplicáveis às pessoas, às organizações, continuarão a ser aplicadas após o estado de emergência, nomeadamente o distanciamento social, a não realização de eventos e atividades que aglomerem pessoas, o uso de máscaras e a higienização. O transporte marítimo e aéreo de passageiros com origem e destino em Boa Vista continuará interdito até as autoridades sanitárias indicarem a data em que se poderá proceder à retoma das ligações. Santiago, e particularmente a cidade da Praia, está em fase de transmissão do vírus, com registro de casos positivos, mas também com bom nível de recuperações. A situação epidemiológica recomenda a continuação de medidas restritivas para conter o ritmo de contágio, cuja transmissão é ainda superior a 1. Justifica-se o prolongamento do estado de emergência proposto para mais 15 dias. O decreto presidencial que declara o prolongamento do estado de emergência permite ao Governo uma amplitude suficiente para flexibilizar algumas medidas, sem pôr em causa o objetivo principal, que é a contenção da propagação da epidemia. Nesse sentido, vai ser permitido o funcionamento dos serviços, empresas e outras organizações públicos e privados, já a partir de amanhã, com exceção dos que representam maiores riscos de contactos pessoais e de exposição a contágio, e que não sejam serviços e atividades essenciais durante o estado de emergência. Assim, atividades culturais, recreativas, desportivas, de lazer e diversão continuam proibidas. Continuarão encerradas empresas, estabelecimentos e atividades que se dedicam ao atendimento ao público em estabelecimentos de restauração e bebidas, exceto as entregas domiciliárias chamadas takeaway. Continuarão encerradas discotecas, bares e salões de dança ou de festa, centros comerciais, salões de cabeleireiros
barbeiros, esteticistas, salões de massagem, entre outros similares. Continuarão encerrados os ginásios, as academias, as escolas de artes marciais, de ginástica e similares. Pelas razões que eu disse há bocado, são atividades com alta probabilidade de provocarem contágio e contactos e não são serviços essenciais durante a fase de pandemia. Pretende-se, com o prolongamento do estado de emergência em Santiago, a retoma da atividade económica e da administração pública, mas num quadro que permita conciliar o regresso ao trabalho com a menor circulação possível de pessoas. Nesse sentido, diretivas serão dadas aos serviços da administração pública para combinar, na medida do possível, o trabalho presencial com o teletrabalho e o trabalho em casa em função da natureza dos serviços. O dever de recolhimento domiciliário será exercido podendo a circulação das pessoas ser permitida para ir trabalhar ou adquirir bens e serviços essenciais até às 21h30 de cada dia. Continua a ser válido o apelo: fique em casa. A realização de atividades religiosas e de culto que impliquem a aglomeração de pessoas continuam interditas em Santiago Sul, porque a situação epidemiológica assim o determina. São determinadas e são permitidas em Santiago Norte, mediante medidas de proteção sanitária, de distanciamento, de lotação e de higienização, atividades religiosas e de culto. Estas duas formas de atuar são justificáveis pela situação epidemiológica, particularmente da cidade da Praia. Mantém-se em vigor as restrições relacionadas com a interdição dos transportes de passageiros interilhas, com a dotação de transportes públicos rodoviários, com a interdição de eventos com aglomeração de pessoas, com a frequência de praias de mar, com visitas a lares e aos centros de idosos, visitas a hospitais e aos estabelecimentos prisionais, continuam interditos durante a fase do estado de emergência em Santiago. Na Praia, em função do mapeamento da epidemia, serão reforçadas medidas de contenção nos bairros, através da realização de testes rápidos, desinfecção dos espaços e das ruas, vigilância policial e militar e reforço da comunicação e sensibilização envolvendo cada vez mais as comunidades e os líderes locais. Vamos todos fazer o máximo para que a Praia e a Ilha de Santiago possam sair do estado de emergência brevemente. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, medidas foram adotadas e estão a ser implementadas para que o desconfinamento seja progressivo e programado e, ao mesmo tempo, se prepare o país para conviver com a Covid-19 em condições de baixa propagação. O uso de máscaras, as regras de distanciamento social e de higienização e a realização alargada de testes rápidos são algumas dessas medidas. São medidas que têm sido tomadas com muita ponderação, com base em critérios de proteção de saúde pública e com sustentação técnica. A retoma com sucesso das ligações marítimas interilhas de passageiros nas ilhas fora do estado de emergência demonstra a rápida capacidade de adaptação no cumprimento de novas normas, do novo normal, graças às pessoas, às instituições e às empresas. Na próxima semana será apresentado um Plano Nacional Integrado de Desconfinamento e de regras de proteção e de segurança sanitária para os diversos setores da atividade social e económica. Para a retoma da atividade económica é fundamental que Cabo Verde seja posicionado como um país com um bom sistema de saúde e um país com um bom nível de segurança sanitária. É a prioridade que vai estar expressa nos investimentos públicos no Sistema Nacional de Saúde, no Sistema de Segurança Social, na atração de investimentos privados para o setor de saúde e em áreas conexas à saúde pública, como o saneamento básico, o ambiente e a habitação social condigna. Brevemente,
iremos apresentar um programa de recuperação e relançamento da atividade económica, que levará em conta a situação das empresas atingidas pela crise e promoverá a confiança no retorno do turismo, um turismo em modelos diferentes e ajustado à fase pós-pandemia. Apostará na potencialização da economia digital, na transição energética e no desenvolvimento da economia azul e o desenvolvimento da cadeia de valor da agricultura. Continuaremos a implementar as medidas de proteção social e de inclusão produtiva e a retoma de investimentos públicos com impacto no emprego, no rendimento e no desenvolvimento local, aliás, que já começou. Termino dizendo que não desistimos do desenvolvimento sustentável. Não desistimos da Agenda 2030. Tudo está alterado, o contexto é muito mais difícil. Mas este país merece o nosso esforço. E a comunidade internacional está ciente de que iremos necessitar de um quadro de contexto diferenciado, particularmente no quadro dos países insulares em desenvolvimento, que para a sua sustentabilidade e a redução das vulnerabilidades precisam de um quadro diferenciado de sustentação do seu relançamento. Estamos juntos nesta guerra, neste combate para vencer. Muito obrigado.